Confira agora uma matéria nossa da TV CUT que fala sobre a terceirização, que é um problema que nós vivenciamos aí desde o período neoliberal da década de 90, que tem, por incrível que pareça, tem se aprofundado nesse último período. Então é uma matéria interessante que a TV CUT traz para nós e depois estaremos fazendo algum comentário em cima disso. Esta é uma edição especial sobre uma das maiores ameaças aos direitos dos trabalhadores, a terceirização. Uma das grandes lutas do movimento sindical é por um marco legal que regulamente e garanta direitos nesse tipo de contratação. A terceirização não é nova, mas seu crescimento preocupa cada vez mais. Quem explica é Manuel Messias Melo, secretário nacional de Relações do Trabalho da CUT. Na verdade, terceirização em alguns setores é uma décadas, 30, 40 anos. Mas neste fenômeno de terceirização que nós vimos hoje, que é o repasse de setores da empresa, inclusive da atividade fim, é uma construção da época do neoliberalismo, da década de 80, década de 90, vinculada a dois fenômenos. O primeiro, as mudanças tecnológicas de modelo de gestão, o chamado modelo japonês de gestão, que começa a trabalhar a ideia de foco, a ideia de que uma empresa tem que concentrar na sua atividade, que ela domina tecnologicamente, todas aquelas outras passar para outras empresas mais especializadas. Essa seria uma visão, digamos, otimista, positiva da terceirização. Na verdade, com base nessa visão, o que se fez foi um trabalho de pulverização da classe trabalhadora, em busca cada vez mais de encontrar a forma de reduzir o custo da mão de obra. O segundo fenômeno que fez com que isso ganhasse muito peso foi a hegemonia neoliberal. No nosso país, especialmente na década de 90, predominou um modelo cada vez mais forte de regulação privada das relações de trabalho. Então aí começou a praticar, inclusive, ilegalidades, inconstitucionalidades, terceirizando a larga escala, com o discurso de que com isso poderia ter mais dinamismo para a geração de empregos. É falso, porque foi exatamente essa década onde tivemos maior índice de desemprego no Brasil. Agora está se gerando muito emprego. Mas esse muito emprego que se gera hoje, inclusive na terceirização, tem mais a ver com o crescimento da economia, com o processo de distribuição de renda, do que por o processo de terceirização. A perda dos terceirizados é visível nos salários, na estabilidade, nos direitos adquiridos. Em vários setores da economia, a terceirização significa precarização das relações de trabalho. Essa reportagem, então, sobre a terceirização, ela acaba fazendo com que nós chamássemos aqui o nosso advogado, o Dr. Osório Galho, para comentar um pouco sobre a terceirização no ponto de vista técnico também, né? No ponto de vista dos advogados, no ponto de vista de como isso se dá na legislação brasileira. Boa noite aos telespectadores do programa Nossa Luta. Hoje nós vamos falar a respeito da terceirização, que é uma modalidade de contrato pelo qual o vínculo se dá entre duas empresas. Uma contrata o trabalhador e a outra onde recebe o serviço prestado pelo trabalhador. Na legislação brasileira, essa modalidade ela é vista com restrições. Só é permitido a contratação por empresa interposta, através da terceirização, quando se tratar de trabalho temporário, regulamentado pela Lei 6019 de 74, que tem por objetivo substituir trabalhador permanente de uma empresa em substituição eventual ou decorrente de acréscimo temporário de serviços. Também é permitida a contratação em caso de serviço especializado na atividade meio da empresa tomadora, nos serviços de limpeza e conservação e serviços de vigilância. No serviço da atividade meio, é considerado aquela atividade que é totalmente independente da produção, do objetivo produtivo da empresa, seja tanto no preparo como na conclusão do processo produtivo da empresa. Fora dessas modalidades, o TST tem considerado ilegal a contratação e estabelece que o vínculo de emprego, neste caso, se dá com a empresa tomadora.
independente da situação da legalidade ou não, o trabalhador contratado nessa modalidade, ele tem todos os direitos do funcionário da empresa. Tem que receber o mesmo salário, tem direito às férias, 13º, ao fundo de garantia, e também, evidentemente, a carteira de trabalho assinada. Quando a contratação é considerada ilegal, o vínculo com a empresa tomadora gera direito, inclusive no caso da rescisão, ao aviso prévio, à multa dos 40% e todos os direitos inerentes de uma rescisão de contrato sem justa causa. O comentário do Osório foi, no quadro Direito do Trabalhador, foi sobre a terceirização do ponto de vista técnico. Nós, no nosso ramo da alimentação, nós enfrentamos problema direto com a terceirização. Nós temos as grandes empresas de arroz, por exemplo, que contratam os trabalhadores avulsos. Nós fiscalizamos para eles não cumprirem tarefas afins. São nomenclaturas que nós colocamos, que existem no nosso meio, no sentido de tentar fazer com que eles sejam prejudicados o menos possível, né? Mas ainda, como há brechas aí por parte da legislação e como também há facilitação pelos governos, ainda dentro aqui do nosso setor da alimentação, o processo de terceirização ainda é muito forte. Mas o sindicato tem atuado aí conforme pode, no sentido de coibir os desmandos. O comentário desta semana é do professor Antônio Cruz, e ele estará falando para nós sobre o aumento, sobre o salário mínimo, sobre o seu reajuste, talvez um pouco sobre sua história e o que representa o salário mínimo para o povo brasileiro. O ano mudou e os salários começam a mudar também. A partir de 1º de janeiro entra em vigor o novo salário mínimo nacional, que vai ser de R$ 622. Ele vai ser pago, claro, no começo de fevereiro. O salário mínimo regional do Rio Grande do Sul, que vale para um conjunto de categorias, especialmente aquelas vinculadas ao trabalho doméstico, o novo salário mínimo vai ser de R$ 700 e ele entra em vigor a partir de 1º de março, portanto será pago no começo de abril. O salário mínimo talvez seja o indicador econômico mais importante e mais imediato da vida de todos os trabalhadores. De cada 4 trabalhadores brasileiros, aproximadamente 1 recebe salário mínimo, ou seja, quase 25% da força de trabalho nacional recebe salário mínimo. E a maior parte da classe média que remunera os seus empregados domésticos, remunera também com base no salário mínimo. Então o salário mínimo é um indicador muito importante. Mas como é que ele é definido, o salário mínimo e os salários de modo geral? Bom, do ponto de vista legal, atualmente o salário mínimo brasileiro ele é reajustado em função da inflação do período passado e do crescimento do produto interno bruto, ou seja, do crescimento da riqueza nacional. No caso de alguns estados, entre eles Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, os governos estaduais se valem de uma medida provisória editada pelo ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, ainda em 1999, que facultou aos estados da federação a definição de salários mínimos estaduais. Na época, o governador do Rio Grande do Sul era Olívio Dutra, e ele foi o primeiro, na verdade, a optar por estabelecer um piso salarial regional bastante superior ao piso nacional. O salário mínimo no Rio Grande do Sul continua sendo, até hoje, o maior salário mínimo no Brasil. Como é que é definido o salário mínimo? Quer dizer, afinal de contas, além dessa definição legal, né, quer dizer, o crescimento do PIB, mais a inflação, o que determina que, por exemplo, no Brasil, o salário mínimo seja equivalente a aproximadamente $350, enquanto que na Argentina o salário mínimo é de aproximadamente $540, e nos Estados Unidos o salário mínimo seja de mais ou menos $1.200. Ou seja, como é que é feita essa definição? Bom, o PIB per capita da Argentina, por exemplo, ou seja, o total da riqueza produzido pela economia argentina, dividido pela sua população, é algo aproximadamente em torno de $14.000 por ano. E no Brasil é algo em torno de $12.000 por ano. Mas mesmo assim a proporção não fecha, o salário mínimo na Argentina ele é bem mais alto.
Então, essa relação entre salários, na verdade, ela tem muito a ver, em primeiro lugar, com a produção nacional da riqueza, com a capacidade produtiva de cada país, que tem muito a ver, é claro, com o nível tecnológico em que cada país está. Por outro lado, essa relação ela é também atravessada pelas relações político-sociais, pelo processo de sindicalização, de mobilização dos trabalhadores, a capacidade dos trabalhadores de cada país de lutarem por melhores salários. Do ponto de vista, digamos, microeconômico, do ponto de vista pequeno das famílias e das empresas, por exemplo, o salário aparece para os trabalhadores como a remuneração do seu trabalho, ou seja, como uma espécie de pagamento pelo produto de que os trabalhadores dispõem para vender, que é a sua força de trabalho ou a sua inteligência laboral, por exemplo. Do ponto de vista dos administradores, o trabalho ele aparece como um custo, ou seja, entre muitas coisas que o empresário precisa pagar, energia elétrica, impostos, matérias-primas, ele precisa pagar também o salário dos trabalhadores. Mas o que define essa relação, digamos, microeconômica, de modo geral, ela está regulada pela legislação por um lado e pelo mercado por outro. Então, o salário mínimo é aquele que estabelece legalmente o mínimo que um trabalhador que tem a sua carteira assinada e os seus direitos formalmente reconhecidos, é o mínimo que ele pode receber. O nosso quadro cultural hoje, como de costume, como já vem acontecendo desde o início do nosso programa, são com artistas que não são reconhecidos pela grande mídia, mas são artistas de valor e artistas da nossa região, da nossa terra. Hoje nós vamos estar apresentando a banda Mato Cerrado. Ela fez uma apresentação nos 10 anos da Rádio Com. Esse foi o programa Nossa Luta, de responsabilidade dos Sindicatos dos Trabalhadores da Alimentação. Quem quiser ter acesso aos demais programas, entre a Nossa Luta 1.tv no YouTube, vai ter acesso a todos os programas que foram realizados. Uma boa noite e até a próxima terça.